A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, estamos lendo o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Novo Testamento. Vamos ler o capítulo 16 do livro de Atos, versículo 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou. Presta atenção. Circuncidou. Por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Então Paulo circuncidou a Timóteo, de mãe judia e de pai grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Interessante aqui, né? Olha, 7. Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Vamos voltar aqui e ler mais um versículo novamente. Iam pelas cidades, passando, isso aqui o versículo 6, olha só. E foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. Pelo Espírito Santo foram impedidos. E aí no finalzinho do 7, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Jesus. Quem é o Espírito de Jesus? É o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Jesus Cristo ressuscitado. Ele é o Espírito. E o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, é o mesmo 7 Espíritos em Apocalipse. Não são 7, é um só. 7 vezes trabalhando para cumprir a obra de Deus na face da terra, para que ele possa restabelecer o seu reino na terra e Satanás ser preso. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui, que Paulo circuncidou a Timóteo por causa dos judeus. A circuncisão, que nós já falamos ontem, brevemente, até acabou a minha bateria do celular e não deu para a gente continuar. Então nós falamos já o que é a circuncisão física e como ela começou por Abraão, e aí isso permaneceu pela história do povo de Israel e permanece até hoje. Mas acontece que aqui Paulo está começando a sua obra, o seu ministério. E Paulo ele ainda está apegado a essa questão da circuncisão na carne, no prepúcio masculino. E ele ia para os que eram judeus. E esse jovem Timóteo, filho de mãe judia, de pai grego, não era circuncidado. Ele não foi circuncidado ao 8º dia. Com certeza o seu pai não concordou com isso aí, porque ele era grego. Mas agora que ele ia sair para pregar o evangelho, junto com Paulo, Paulo circuncidou ele. Mas lá na frente, Paulo ganha luz e revelação sobre a circuncisão. E Paulo diz que a circuncisão não é a da carne, como essa que ele fez no Timóteo. Mas a verdadeira circuncisão é a que é no espírito, no nosso espírito humano. Quando você recebe a vida do Senhor Jesus dentro de você, que é o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, que é o próprio Senhor Jesus, quando ele entra em você, ele circunda, ele faz essa circuncisão no teu espírito, porque agora ele entrou no teu espírito. E essa circuncisão no teu espírito vai continuar aonde? Na sua alma, no seu ego, na sua pessoa, porque é Deus que faz essa circuncisão no espírito e na alma.
E essa circuncisão do espírito e da alma, ela também vai se manifestar aonde? No nosso corpo. Não como uma circuncisão física lá, na carne do prepúcio, mas porque o nosso corpo de carne, ele vai deixar de obedecer o diabo, porque a sua natureza se manifesta na carne do homem. Então, quando o homem deixa de obedecer Satanás por meio do seu corpo carnal, fazendo aquilo que ele quer por meio do seu corpo, então ele foi circuncidado pelo Espírito de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Esta é a verdadeira circuncisão. Uma circuncisão que entra no seu espírito, que transforma a sua alma, o seu ego, leva à morte e se manifesta no seu corpo físico. Esta é a circuncisão. Mas Paulo aqui no começo, ele tinha um problema com a circuncisão. Ele tinha um problema de consciência com a circuncisão. Porque ele queria pregar o evangelho para os judeus, e os judeus não iriam receber o Timóteo se ele não fosse circuncidado. E isso foi o maior dilema no Novo Testamento entre os apóstolos, causando entre eles dissensões, intrigas, brigas entre os apóstolos. Os 12 do Senhor Jesus e os outros que o Senhor levantou, como é o caso do apóstolo Paulo. Mas o Espírito Santo conduziu a verdade sobre a circuncisão por meio do apóstolo Paulo, que aqui no começo ele também caiu na tradição, ele voltou para a tradição. Um dia o apóstolo Paulo, ele repreendeu o apóstolo Pedro, porque Pedro, quando não tinha nenhum judeu perto dele, ele se comunicava e tinha comunhão com as outras pessoas que não eram judeus, chamados gentios, que tinham recebido o Senhor Jesus como Salvador e os considerava como irmão, comiam com eles, estavam com eles. Mas quando chegava algum judeu, principalmente dos outros apóstolos, Pedro não queria mais cumprimentar os irmãos. E Paulo repreendeu ele publicamente. Por que, Pedro, que quando os judeus estão aí, você não quer ter comunhão com os gentios, os nossos irmãos gentios? E quando eles não estão, você tem? Você é tradicional, você é religioso. Você está querendo se dar bem com a religião judaica, que o Senhor quebrou todos esses preconceitos aí. Mas aqui nós vemos o Paulo fazendo a mesma coisa, circuncidando Timóteo por causa dos judeus. Era a mesma situação de Pedro. Mas lá na frente, quando ele repreende Pedro, Paulo já tinha crescido, ele já tinha amadurecido. Ele já tinha visto que a circuncisão na carne do prepúcio masculino de pouco valia. De que adianta se fazer uma circuncisão num garotinho, num bebezinho de 8 dias, ou num adulto, como era o caso de Timóteo, e ele continuar sem o Espírito de Deus dentro dele e praticando todos os pecados morais e carnais por meio do seu corpo? De nada valeu aquela circuncisão. Foi só um corte. Mas quando a pessoa recebe o Espírito de Deus dentro de si e deixa Deus ir transformando a sua alma, o seu ego, o seu ser natural, e deixa o Espírito usar o corpo, que é a casa de Deus, como morada do Espírito para fazer a obra de Deus, com certeza essa pessoa foi circundada no seu espírito, na sua alma, e essa circuncisão espiritual está se manifestando no seu corpo carnal, porque ele não é mais escravo do pecado. Ele cortou o pecado fora. Ele cortou os pecados da carne fora. E agora ele segue o Senhor. Então a verdadeira circuncisão se manifestou na vida da pessoa. Vamos voltar naqueles 2 versículos de novo? 6. Foram impedidos pelo Espírito Santo. No 7. Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então eu quero perguntar para você. O Paulo e o Timóteo aqui, eles começaram a viver aonde? Pela unção do Espírito. Eles não estavam sendo enviados, como já até foi falado aqui no livro de Atos, pelos apóstolos. Vou enviar vocês para vocês fazer isso, fazer aquilo, levar a palavra aqui, levar ali. Quem estava enviando eram os irmãos, os apóstolos. Mas foi o Espírito Santo? Posso até ser que sim. Mas é que eles estão começando a viver a realidade da unção interior, que é o espírito da circuncisão, dentro dele falando o que era para fazer. Vou repetir.
impelidos pelo Espírito Santo de anunciar, impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quem que impediu? O Espírito Santo. Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Quem que não lhe permitiu? O Espírito de Jesus. Isto é a unção dentro da pessoa. A unção é Jesus Cristo ressuscitado, que está dentro da pessoa. E é esse Espírito que nós temos que seguir. Aqui tinha havido uma conferência lá em Jerusalém, com os apóstolos, por causa dos gentios, que os judeus não queriam receber os gentios. Aí fizeram uma carta lá e falaram, bom, então tá bom, então vamos deixar a circuncisão de lado. Mas você não pode comer carne sufocada, não pode adorar ídolos, não pode cometer pecados de prostituição, 4 coisas lá. Mas é só 4 coisas que aborrece a Deus e que se afasta o homem de Deus? Ou é tudo aquilo que não está de acordo com a unção, é pecado para Deus e o desagrada? Então aquelas 4 coisas não representavam a mudança espiritual das pessoas. Isso não ia transformar as pessoas se elas seguissem aquelas 4 regras. Mas aqui Paulo estava começando com aquilo que de fato mudaria para sempre a vida de todos os cristãos. Seguir quem? O Espírito Santo. Ser enviado por quem? Pelo Espírito de Jesus. Seguir quem? A unção. Quem é a unção? É Jesus Cristo ressuscitado dentro de nós. Então o ápice do ministério do apóstolo Paulo foi que Paulo não vivia mais pela sua mente, não vivia mais pela sua tradição religiosa judaica, ele vivia pelo Espírito Santo dentro dele. E ainda assim, Paulo demorou para entender como era seguir o Espírito Santo. Porque em uma certa vez ele quis ir para Jerusalém, para pregar aos judeus. E o Senhor já tinha separado ele para pregar para os gentios, mas ele, o eu dele, escolheu ir para Jerusalém. Em cada cidade que ele ia passando, indo para Jerusalém, os irmãos falavam assim, o Espírito Santo não quer que você vá. O Espírito de Jesus não quer que você vá. Olha, o Espírito 7 vezes intensificado está dizendo que se você for lá, você vai apanhar, ser preso. Vão matar você. Mas Paulo ainda estava obstinado. Ele já tinha circuncisão no seu prepúcio, porque ele era um judeu de nascimento. Mas o seu espírito, a sua alma ainda não havia sido circuncidada. Por quê? Porque ele insistiu em ir para Jerusalém. E tudo aquilo que o Espírito Santo vinha falando aconteceu. Ele só não morreu porque Deus tinha um propósito, que era nos deixar escrito todas as cartas do Novo Testamento por meio de Paulo, que se tornou a Bíblia, a palavra de Deus. Mas ele foi para onde? Para a prisão. Ele não podia mais estar livre para ir pregar o Evangelho aonde o Senhor o enviasse, porque ele estava na cadeia. Porque ele não obedeceu à voz do Espírito Santo. Aí, quando ele está lá na prisão, ele escreve aos Gálatas, insensatos, vocês começaram pelo Espírito e agora estão voltando para a carne, porque vocês querem impor a questão da circuncisão. Olha, tá vendo? Ele amadureceu. Então eu quero perguntar para você, você quer ser circuncidado na carne física? Ou você quer ser circuncidado no teu espírito e na sua alma? Paulo sofreu muito para conseguir ganhar a revelação de 1 João quando fala sobre a unção. Lá está escrito assim, 1 João 1, se eu não me engano, 26, 27. Quando a unção vier, não haverá necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, ou que te envie você para lugar algum, ou que diga para você o que você tem ou não tem a deixar de fazer. Mas a unção vos ensinará todas as coisas. E ela é verdadeira. Quem é a unção? É o Espírito que falou para Paulo, para Timóteo, não vai para a Ásia não. Não vai para cá não, vai para lá. E vem a visão, olha, eu vi um jovem macedônio, que é a continuação. É para lá que eu quero que você vá, para Macedônia. Isso é seguir o Espírito Santo. Você está seguindo quem? Você está seguindo um homem? Porque ele pregou a palavra para você? Você está seguindo um sistema? Quem está dando as regras para você? É uma reunião de irmãos com o nome de apóstolos?
para falar para você o que é que Deus determinou para a sua obra por meio de você? Você é alguém que aprendeu a viver pelo Espírito Santo na unção do Espírito? Você pode escolher. Eu quero escolher a unção. Jesus, Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso, é a Ti, Senhor, que nós queremos seguir dentro de nós como uma unção interior. Nos dá a graça, Senhor. Nos ensina. Senhor, que nós não venhamos a precisar de passar por tantas tribulações como Paulo passou, para aprender a seguir o Teu Espírito dentro de nós. Nos ensina, Senhor, nós queremos aprender. Tira de nós toda a obstinação, toda a tradição religiosa, Senhor, e nos ajuda a Te amar e a Te seguir. Nos dá um dia, Senhor, nessa unção maravilhosa. Glória a Deus. Se você orar a Deus, Ele vai falar para você o que você tem que fazer ou deixar de fazer. E quando você lê a Bíblia, Ele vai revelar a Bíblia para você. Não haverá necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, nada. É só você crer. Você vai ler, você vai entender a palavra. Não precisa de curso de teologia, não precisa de aulas de religião, de catequese, nada disso. Tudo isso aí é lorota. O que eu preciso? Todo momento ir diante do Senhor, Ele vai me ensinar. Que Deus te abençoe. Tenha um glorioso dia na presença dEle. Jesus Cristo seja louvado e exaltado por toda a eternidade, porque Ele é Deus Pai, a verdadeira unção que faz a circuncisão espiritual em todo aquele que crê. Aleluia. Glória a Deus.